Rádio JB, a rádio que faz a diferença. Olá, graças e paz, meus amigos ouvintes da Rádio JB. Mais um dia com vocês, ao vivo. Estamos aqui para esclarecer algumas coisas antes de sairmos às ruas. É muito importante que você saiba que eu, como seu locutor aqui da Rádio JB, a rádio que já está há 5 anos fazendo a diferença, dar aqui a minha opinião a respeito do que eu venho publicando, eu venho acreditando, e quero dizer que é muito importante que você saiba que este momento onde estaremos indo às urnas é muito importante. Bem, amigos, desde 2018 eu venho me posicionando a respeito das eleições. Em 2018 eu não estava acreditando em política, até que eu vi que surgiu um irmão que era defensor da palavra de Deus, defensor da verdade, e eu quis apoiá-lo. Foi o nosso irmão Cabo Daciolo. Eu via nele alguém que me representasse como cristão. E tinha também o então candidato Jair Bolsonaro. E eu via nele alguém que não me representasse assim com exatidão, porque eu via ele apresentando na verdade eu não via muita coisa dele, né? Mas algumas imagens, fotos onde ele apoiava o uso de armas, né? Mas na verdade as armas, elas faziam parte, né, da vida dele, porque ele era, né, na verdade um capitão do exército, e aquilo me incomodava assim, não pelo fato dele ser isso, um capitão, mas por fazer apologia a armas. Porque nós, como cristãos, não defendemos o uso de armas. Porque a nossa guerra não é contra a carne e o sangue, mas sim contra as potestades espirituais da maldade. Mas eu não quero que você me entenda que essas minhas palavras sejam que estou colocando você contra o nosso presidente. Atualmente, estou falando de 2018, o que eu pensava. Aí, né, eu estava desacreditado da política. Aí eu procurei alguém para mim ver que me representasse. Aí eu achei o Daciolo. Beleza, aí eu votei nele no primeiro turno. Aí vi que ele não ganhou. Aí teve um segundo turno. Aí realmente eu fiquei sem opção, porque eu não ia votar no Bolsonaro. Aí eu votei no Bolsonaro porque ele era o que mais aproximava das minhas crenças, né, dos meus valores. Aí eu votei nele. Aí, com o decorrer dos anos, ele provou para nós que realmente é uma pessoa que
ama a família, que ama os valores, que é contra as drogas, é contra a ideologia de gêneros, e assim eu pude dar o meu voto de confiança nele mais uma vez. Então foram 2 anos assim, analisando e pesquisando, e passei a apoiar mais e mais. E atualmente, né, em 2022, vendo que as campanhas a favor do Bolsonaro intensificou mais, e eu não parei de fazer campanha para ele. Em certo momento, teve momento em que no canal da rádio também, na verdade no grupo, né, do WhatsApp, em 2017, assim como no início, eu até mesmo não queria que ninguém postasse nada de política no grupo, porque na verdade eu não conhecia os candidatos que estavam que eram candidatos, né? Não conhecia, então achei melhor não nem postar nada de política no grupo. Mas hoje o jogo virou, o caso é diferente. O caso de polarização, e essa polarização nos obriga a escolher um lado. E é importante nós, como cristãos, sabemos escolher. Você que é cristão, na verdade, né, não vou julgar. Você que é cristão deve saber escolher o lado. Tem muita gente julgando, né, o presidente Bolsonaro só por causa que ele defende armas, e não vejo mais ninguém falar outra coisa. Outros querem falar que ele é um homicida, diz que ele não se comoveu com a morte de milhares de pessoas por Covid. Mas o presidente, ele viveu um momento difícil na sua vida. Ele estava ainda nos primeiros anos de governo, né, quando surgiu a pandemia. E a pandemia, ela veio e trouxe uma devastação no mundo todo, arruinando a economia, arruinando os empregos. O presidente, acredita que ele ficou apavorado nesse momento porque está querendo arrumar o Brasil. E ele realmente, como um ser humano, como qualquer um de nós, ele falhou. Muitas vezes criticar, né? A pandemia. Mas na verdade, né, tudo já foi explicado. Ele explicou que ele não estava criticando as pessoas as pessoas que estavam sofrendo por Covid. Ele estava fazendo uma figura de linguagem, né? Sei que é um momento de dor para muitas famílias. Foi. Mas também ele, uma live, ele mostrou, né, arrependido por ter feito aquela figura de linguagem.
Mas, gente, aqui eu gravei esse vídeo aqui para justificar, né, o porquê que eu apoio o presidente. Porque levanta a minha bandeira, que é Deus, Pátria e Família. Ele está cuidando dessas 3 áreas. Cuidando do nosso país, cuidando da família. Vou explicar por que ele está cuidando do nosso país. Ele está deixando a economia crescer, né? Ele está permitindo outros países investirem no Brasil, permitindo muitas privatizações que está trazendo muito lucro para o Brasil. E empregos estão sendo gerados. E família. Família, ele é contra as drogas, ele é contra a ideologia de gênero, ele é uma pessoa que diz ser cristão. Né? Cristão não quer dizer que a pessoa não necessariamente é uma santa. Mas a pessoa que crê em Cristo é uma pessoa cristã. Tá me entendendo? E Deus, porque Deus, ele coloca Deus nas suas palavras, coloca Deus na sua vida, né? Ele ora o Pai Nosso e ele apoia as pessoas que servem a Deus. Então essa pessoa tem o meu apoio. E é por isso que eu vim aqui para esclarecer para vocês que eu apoio o presidente, estou com ele. Vamos juntos, né? Amanhã, se Deus quiser, nessa eleição, dar a nossa força, o nosso apoio ao presidente. Que Deus abençoe você que me assistiu até aqui. E vamos agora ler um capítulo de hoje. Mais um capítulo para a glória de Deus, hoje em Atos 17. Na verdade, estão sendo 2 capítulos por dia. Hoje vai ser, né? Vamos ler aqui para a gente poder fechar essa live abençoada. Eu espero que vocês tenham me entendido e tenham gostado das minhas o que eu sinto. É de coração aberto. Eu falo com vocês essas coisas. E nós queremos um país limpo, um país abençoado por Deus, né? Tem esses portais que estão aí, a Rede Globo, novelas, com seus atores escandalosos que querem sexo na cara das nossas crianças, dos nossos jovens, coisas que desregrada. Mas que Deus possa livrar nossa nação desse mal. Sabemos que nosso país é laico, tem o direito de fazer o que quer, mas não impor algo em nós. Porque quando alguém se impõe algo contra a nossa fé, nós damos a nossa vida pela nossa fé. Paulo em Tessalônica e em Bereia. Esse título aqui é um título muito importante, né? É onde Paulo encontrou um grupo de pessoas onde acreditavam em vários deuses. Tinha vários altares nesse lugar e nós vemos que Paulo, ele achou um altar ao Deus desconhecido
E esse Deus desconhecido foi o altar que Paulo começou a sua pregação. E passando por Anfípolis e a Polônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres distintas. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade. E, assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. Porém, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason e recolheu. Todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. A inveja. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade, que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, os soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que haviam em Tessalônica, ou seja, estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras estas coisas, se essas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles e também mulheres, gregos da classe nobre e não poucos, mas logo os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia. Foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Paulo em Atenas, o seu discurso no Areópago. E os que acompanhavam Paulo o levaram a Atenas, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível. Partiram. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. Engraçado, né? Os atenienses não conheciam Jesus,
E sempre alguém ali parece que anunciava alguma coisa diferente e eles ficavam. E tomando, levaram ao Areópago, dizendo: Poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros, residentes de nenhuma outra coisa, se ocupavam senão de dizer e ouviu alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a inspiração em todas as coisas. Olha que linda explicação de Paulo. De um só faz toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes, ordenado os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por sacrifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Então Deus quer que todos os homens se arrependam. Como estamos falando de política, né? Inclusive nosso presidente, ex-presidente Lula, se ele se arrepender dos roubos que ele fez no país, a gente pode dar um voto de confiança para ele. Mas arrependimento de coração, né? Inclusive você também que não se arrependeu, se arrepender, Deus também está aí te esperando. Porquanto tem determinado um dia, olha que forte isso aqui, olha. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Damaris, e com eles outros. É forte, é interessante. Eu acabei empolgando aqui, né, falando do ex-presidente, mas isso serve para todos que precisam se arrepender, porque Deus, ele não leva em tempo
encontra no tempo da ignorância, mas que todos se arrependam de verdade de qualquer pecado, seja idolatria, seja roubo, seja qualquer pecado, né? Qualquer pecado que, né? Nós sabemos que Deus nunca se agrada, nunca se agradou. Vamos juntos então louvar o Senhor com música bonita aqui na Rádio TB. Obrigado pela sua atenção. Que Deus abençoe.